Não é à toa que vários ganhos, por exemplo, essa questão que a Alessandra comentou sobre o financiamento das campanhas, das candidaturas femininas, passam não pelo Congresso, passam pelo Judiciário, passam por outra instância. Então, haver mais mulheres lá no Congresso possibilitou, no caso da Argentina, que o tema entrasse na discussão. E depois disso, possibilitou que a discussão fosse mais qualificada também. Não dá para o cara ficar lá falando de Deus, da família, do bebê, né? Ele precisa, se tem outras mulheres que vão fazer pronunciamentos que vão ser apresentados para a opinião pública, ele tem que melhorar um pouquinho, né? Ele tem que melhorar um pouquinho o seu argumento, porque senão ele vai passar vergonha. E uma das coisas que pesquisas recentes mostram também, que é bastante interessante, que eu acho que vocês talvez nunca tenham pensado nisso, é que a maior participação das mulheres significa maior competição pelos mesmos cargos, porque não vai aumentar o número de cadeiras porque vai ter mais mulheres. Maior competição significa que, pelo menos em tese, menos gente, menos qualificada vai conseguir uma cadeira. Esses estudos mostram que maior competição elimina homens medíocres, que estão lá por tabela, estão lá porque está sobrando lugar, está lá porque a competição com as mulheres não existe, ou praticamente não existe. Eles são eleitos porque eles têm poder, e isso é outro aspecto interessante da gente pensar, para finalizar, que é o seguinte: no Brasil, isso é internacional, mas vamos falar do Brasil. No Brasil, poder político, ou seja, o cara ser senador, o cara ser deputado, o cara ser governador, dá ao agente, ao ator, um poder pessoal que excede o poder político. Porque como nós temos essa estrutura social tão hierarquizada, tão desigual, que trata subalternos assim, como subalternos, como nós não temos instâncias em que a igualdade de fato seja exercida, né? Tem aquela ideia básica de que a democracia pressupõe a igualdade perante a lei. Querido, ninguém tem igualdade perante a lei no Brasil. Não existe igualdade perante a lei. Pobres, negros, mulheres são tratados diferentemente. Se não temos na justiça, não temos em nenhum espaço. Não existe igualdade de fato. Então, a gente já tem uma estratificação baseada em classe, baseada em renda, baseado em gênero, baseado em orientação sexual, etc. E essa estrutura, ela ainda é reforçada pelo poder pessoal que o fulano obtém porque ele é representante do povo. Imagina o quanto esse poder é precioso. Imagina o quanto eles estão dispostos a abrir mão desses poderes, né? Porque o que essa professora Pinto, que fez essa pesquisa sobre as mulheres, diz, que é muito interessante, é o seguinte: essas estruturas de poder, elas até agora passaram meio incólumes no Brasil. Porque, na verdade, os avanços que a gente conseguiu foram a criação de novos espaços de poder. Então, por exemplo, vai colocar a mulher no ministério, cria lá uma Secretaria do Direito da Mulher. É um outro ministério. Não é o Ministério dos Transportes, das cidades, da economia, etc. Não é aquele lugar que todo mundo quer e que já está ocupado. A gente põe em outro, a gente cria um novo espaço. A gente
Ah, precisa tratar do problema aí da violência doméstica? Cria lá uma delegacia da mulher, é um outro espaço. Ameniza o conflito, não distribui poder de fato. Ou distribui de maneira muito menor do que quando você tem que pegar aquele quinhão, o bolo, como diria o Nelson, o Delfim Neto, e tem que dividir aquele bolinho lá, não é criar outros bolinhos, né? E dividir esses bolinhos. Não, tem que pegar o bolo, o único, as 518, 13 cadeiras, quantas são? Então, tem que pegar aquelas 513 cadeirinhas lá e dizer, ó, queridos, vocês vão perder metade disso. Isso é que é o nó da questão e isso é que está em jogo. Por isso é que é tão importante, porque ninguém quer largar o seu naco, né? Então, para finalizar, a nossa luta aqui, no fundo, é pela distribuição, pela repartição deste poder. Não é nada menos do que isso. Nós queremos um pedaço desse poder. Entendido. Obrigada. Bom, queremos ouvi-las. Tanta coisa passou pela minha cabeça que no final passou para a gente interseccionar a política das ideias com a política da presença, né? Porque não precisamos estar entre uma e outra, né? Mas a Alessandra falou um pouco sobre a estrutura da oportunidade, na ideia de criação de uma cultura de preparação de mulheres para ocupação de espaço, né? Uma das questões da cultura da Pipa Norte é isso. Eu fico pensando que tem um estudo, eu esqueci quem são os autores, que falam sobre os conselhos de participação. O Brasil é bem interessante, tem lugares de oportunidade de participação bastante diferenciados também no Brasil. E os conselhos de políticas, a grande maioria dos conselheiros são conselheiras, né? E isso, assim, eu esqueci, infelizmente, os autores, mas isso é real. Eu, por exemplo, trabalho numa secretaria que tem 5 conselhos, e é verdade, só na minha observação pessoal ali, realmente a maioria são mulheres. Mas aí fica aquela lacuna da preparação de participação para chegar em outras perspectivas na ocupação de cargos eletivos e na ocupação de cargos nomeados, que é vergonhoso. Se o eletivo é vergonhoso, os nomeados deve ser, assim, 2%, 3%, e olha lá em governos mais progressistas. Como você falou, né, Vilma? Cria lá aquela secretariazinha e o resto põe, né, no máximo a primeira-dama para a Secretaria de Ação Social, Desenvolvimento Social, Assistência Social, e o resto, né, fica nomeado mal. Então eu não conheço muito esses estudos sobre a relação entre ter presença de mulheres e a relação direta com melhorar a pauta, o agenda setting, né? Colocar na agenda. Se você não tem nem mulher lá, como é que você coloca na agenda? Não pauta a agenda, né? E quem pauta a agenda, aí os institucionalistas brigam um pouco. Quem é o que começa tem mais poder ou quem termina, né, a discussão da agenda. Mas, enfim, a pôr na agenda, como vocês falaram, é um progresso pra gente. Então, são muitas coisas que passaram aqui pela minha cabeça, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses mais estudos que vocês conheçam, se quiserem, se outras pessoas também conhecerem, falar. E por último, eu fiquei um pouco intrigada e me incomoda um pouco, às vezes porque eu vim de uma experiência profissional em que eu brigava muito, existia uma briga de gerações e que achava-se que tempo
vida era experiência. E eu não concordo com isso. Então eu também acho que a gente tem um quesinho aí de aprofundamento conceitual em transformar aquilo que é o lugar, meu lugar de estar no mundo, não necessariamente me dá uma consciência de experiência. Né? Então quando a gente fala, eu até acredito, eu gosto da ideia da política da presença, sou favorável, faço o que eu posso para isso, mas eu fico um pouco para uma pulguinha atrás da orelha daquele negócio. Tá, eu tenho essa minha experiência, mas eu não sou consciente dessa minha experiência. Eu tenho colegas que estão no mundo como minorias,